tá da horão, né? Não, tá da hora faz tempo já, tá? Mas na verdade, gravou só 15 minutos também só. Viu? É assim, eu queria perguntar pra você assim, cara, a Bíblia, o Velho Testamento tem muita polêmica, né? Tem muitas coisas polêmicas no Velho Testamento. Eu tenho uma visão sobre o Velho Testamento bíblico e uma visão sobre o Novo, né? Partindo para essa parte mais da teologia ali, bíblica, existe alguma coisa que você, nos seus estudos, você acha, e conhecimento da comunicação também, você fala assim, cara, isso aqui eu não vou usar porque ele é mais complexo, precisa de uma melhor abrangência. E existe esse aqui dá para usar para mim poder falar que vai conectar as pessoas de uma forma diferente. Tem essas. Olha, eu aprendi há pouco tempo, tá, Beto? Porque sim, eu tinha essa dificuldade, por exemplo, você pegar lá o livro Deuteronômio, Levítico, que são livros onde tem muitas proibições, muitas leis. E eu tinha uma certa dificuldade de olhar para aquilo ali e colocar no dia a dia. Só que, recentemente, a gente ainda está tendo, tá? Uma formação bíblica na nossa paróquia. E o diácono, cara, ele colocou uma frase, para mim ela virou assim uma chave na minha cabeça. É o quê? Se você olhar qualquer livro da Bíblia a partir de Jesus, ou seja, tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento converge para Jesus. Cara, você vai ver que tudo faz sentido, que tudo tem uma lógica e que por mais que existam ali é, questões da época, linguagens da época, costumes da época, se você olhar pela ótica de Jesus, ou seja, fazendo uma conexão daquilo em Jesus, você vai ver que fica tranquilo para você fazer um link com o teu dia a dia, com a tua vida atual, moderna. Então, tipo assim, mas por exemplo, lá no Velho Testamento, tem alguma coisa que você, tipo assim, cara, não é o momento de eu falar sobre isso. Não, cara, não tem, porque eu acho que tudo que está escrito na Bíblia é uma verdade. Tudo que está escrito na Bíblia. É claro que eu não posso, por exemplo, pegar lá, se a tua mão te leva a pecar, corte, né? Eu não vou. Pá! Então, existe e precisa existir sempre esse entendimento do contexto da palavra. E tem um pregador que diz que eu preciso entender o contexto para que o texto não se torne um pretexto. Pô, concordo com você. Entende? Então, Concordo. por isso que você tem que buscar conhecer, buscar entender ali os costumes da época, buscar entender o costume, aquilo que estava querendo ser explicado, versus aonde aquilo ali se reflete em Jesus. Entendi. Você citou ali, por exemplo, do Deuteronômio, por exemplo, assim, tem lá os 5 livros lá, que é o da Torá. Hum. São os 5 livros do Moisés, que é Gênesis, Juízes, 5 primeiros livros da é Bíblia, os 5 primeiros da Bíblia lá. É Pentateuco. o Pentateuco. É, pegando ali o Pentateuco, cara, tem algumas coisas, por exemplo, nele lá em Gênesis, que às vezes eu olho e penso assim, cara, não tá exatamente como as pessoas resolveram pregar. Por exemplo, se prega muito em Gênesis, e isso é uma pergunta, tá? Tá? Nunca a verdade absoluta do Beto, tá? É sempre uma pergunta, o Beto tá curioso. É, lá em Gênesis, por exemplo, lá tem o capítulo 3, versículo 22, 23 e 24, né? É o capítulo que fala sobre quando a Eva vai lá e come o fruto que foi sempre colocado como fruto da sabedoria. O que eu acho um erro. Por quê? Antes disso, o responsável para dar os nomes aos bichos e às coisas foi Adão. Obviamente, ele já tinha sabedoria. Sim. Então, a Eva não estava atribuída ao fruto da sabedoria, e sim da mortalidade. Que eu acho o erro da tradução e da comunicação. A partir do momento que ela come o fruto da mortalidade, onde ela se torna mortal e Adão se torna mortal, se falou muito que eles são lançados fora do paraíso pela desobediência. Mas esses versículos são bem escritos, não é uma alusão ou uma interpretação. Fala-se muito sobre a questão assim: eis que como o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Para que não estenda a mão e tome do fruto da árvore da vida, come e vive eternamente. Aí o último versículo fala: Deus os lançou fora do paraíso. Ficou bem claro porque Deus lançou eles fora do paraíso. Desobediência.
Mas então, aí que tá, aí que eu queria entender. Ele não fala sobre a desobediência, ele fala sobre a questão de viver, comer e viver eternamente. Tanto é importante essa parte que na classificação dos anjos, os serafins são para louvar a Deus, os querubins para proteger o louvor, que são os fortes. Depois tem mais São os arcanjos. Não, aí tem mais uma depois dos arcanjos. Eu não lembro qual que é essa mais uma. Até te perguntar. A questão é a seguinte: Deus, quando coloca lá no caminho da árvore da vida, que é o último versículo, Sim. ele coloca os querubins, porque o Lúcifer, que não é um nome que tem na Bíblia também, ele, ele é um querubim. A patente dele é essa. Aí vai a minha pergunta, é a seguinte. Cara, você falou que é desobediência, mas por que que lá tá tão claro essa questão de, para eles não tomarem do fruto da árvore da vida, e Deus proteger realmente a questão desse fruto, colocou até querubins para proteger o caminho disso? Por que que nós não exploramos isso na religião? Essa questão, por que que isso não é explorado na teologia, na sua concepção? É uma Cara, pergunta, tudo não, isso não, aqui é uma... claro, claro. Olha, eu penso assim, ó, na minha concepção, na minha interpretação de Bíblia e daquilo que está o contexto, primeiro, existe na palavra de Deus muita figura de linguagem, tá? Tanto que as pessoas atribuem o fruto a uma maçã. É redondamente engano. Então, Eu da maçã, eu nunca consegui não é? entender. Eu sempre olhei pra maçã e falei assim, nossa, mas eu nunca fiquei inteligente por comer uma maçã, velho. Pois é. Então, penso que o que gerou a expulsão de Adão e Eva ali foi justamente a desobediência. Porque você bem colocou, e eu até concordo contigo, que havia neles sim uma razoabilidade de sabedoria, até porque ele foi responsável, Adão, ali, por muitas coisas. Na verdade, eu fui responsável por tudo. Dá nome às plantas, às árvores, aos passarinhos, e, e tudo isso daí precisou de sabedoria, né? Não ficou ali jogando jockey-pô para saber o que, que ele ia fazer com cada coisa. Então, existia uma linha ali. Mas penso que o que foi quebrado ali foi a confiança na palavra de Deus. Deus disse: não o faça, não coma. E eles Mas então, quebraram mas por isso. que que Deus vem e fala assim? Porque assim, eu concordo. Mas é uma coisa que tá muito clara ali sobre a questão do eis como o homem eis que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal, para que não tome não tome do fruto da árvore da vida, estenda e tome do fruto da árvore da vida, come e vive eternamente, Deus o lança fora do paraíso. E depois ele coloca os querubins para proteger essa mesma árvore. E há mais uma coisa que eu esqueci de fazer alusão, que é o seguinte, lá em Moisés, quando Lúcifer vai disputar, na verdade, Lúcifer, eu tô falando Lúcifer por causa que é mas não tem esse nome na Bíblia. Mas, por exemplo, assim, o diabo, quando vai disputar o corpo de Moisés, o próprio Miguel, que venceu a guerra no céu, ele fala assim: o Senhor te repreende, porque o, a patente de Lúcifer é de um querubim, mesmo que ele já é um anjo caído. A patente dele não muda. Depois disso, eu vou colocar uma teoria minha, que eu quero colocar pra você, quero que você faça uma crítica sobre ela. Mas assim, por que que. Aí você citou a desobediência, mas por que que a desobediência não é explicitamente colocado com esse nome, com essa fonética? Talvez por questão de contexto, porque ali penso que o mais importante nesse contexto todo é mostrar a misericórdia de Deus. E Deus poderia ter acabado ali com sua criação. Deus não puniu. Deus simplesmente os apartou daquele projeto inicial de vida plena que Deus tinha criado, por conta da desobediência. Entendi, entendi. Assim, a minha questão é sempre o porquê que a desobediência não foi uma tradução do aramaico ou do hebraico como palavra. Porque, Exato, assim, é. essa palavra desobediência não tem em Gênesis. É essa a questão. Sim, sim. Essa palavra ela não existe nessa tradução. Eu queria entender, tipo assim, cara, é, é, outro detalhe. Se tem a árvore do fruto da vida, é como que eles eram mortais, então? Sim. Eles Ao, poderiam ao morrer que antes mesmo do fruto da mortalidade? pelo projeto que
Na minha concepção, sim. Eram pessoas mortais. Eram pessoas, sim, mortais e que deveriam ali se multiplicar, até por questões numéricas, imagina, se não Mas aí onde morresse entra a ninguém. frase ali, tipo assim, para que não come e vive eternamente? Se eles eram mortais. Mas era a morte de espírito, porque nós somos concebidos corpo e alma. A desobediência, que é o pecado, ela não mata só o teu corpo, ela mata também a tua alma, entende? E eu penso que a desobediência deles não gerou morte apenas de vida, mas gerou morte de alma. Ou seja, né, na nossa concepção cristã, a gente acredita, né, no céu, purgatório e no inferno. Ou seja, eu não sei, não posso afirmar que Adão e Eva estão no inferno, mas eu posso afirmar que eles, sim, sofreram grandes consequências por conta da desobediência. Eu acho que o mundo sofreu consequências por causa. Eu entendi o que. Eu acho que eu entendi a sua linha de raciocínio aí. Aí acho que fez agora sentido pra mim a questão de. Da alma. Da alma. Dessa questão da alma fez sentido. É a questão da alma. E o grande lance que as pessoas não estão preocupadas hoje é justamente isso. Jesus disse, né? Que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E quem crê nele terá vida, vida em abundância. E essa vida em abundância, seguramente, talvez não seja só aqui na Terra. Não é aqui. Por quê? Imagina aquele pobrezinho que nasceu pobre, vai morrer pobre. Aonde está a abundância da vida dele? Se ele acreditar em Deus, é a vida eterna. Se ele acreditar no propósito da palavra, é a vida eterna. Então, essa vida eterna, as pessoas não estão preocupadas com a vida eterna mais. Aliás, poucas pessoas hoje estão construindo aqui na terra a sua morada no céu. Nós somos salvos. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Como diz lá na palavra, Isaías diz, né, que ele subiu no madeiro, ele tomou a cruz, ele pagou a nossa conta. Mas a minha vida aqui na terra precisa ser uma vida grata a tudo que Jesus fez por mim e me levar para a eternidade. A minha preocupação não é como eu vou viver aqui na terra apenas, mas é se o que eu estou vivendo aqui me fará digno de entrar no céu, a vida eterna. Porque é essa vida que eu devo estar olhando. Ela é o meu objetivo, ela é o meu foco. Na sua concepção, assim, Jesus veio salvar. Tem duas coisas muito, assim, facultativas. Todos ou os escolhidos? Cara, esse lance dos escolhidos, ela parte muito de outras religiões, né? Dos 144 mil que fazem alusão, tá lá no livro de Apocalipse. Mas é todos. Mas quem são todos? Os que crerem. Cara, você conseguiu responder e fazer a pergunta que eu faria. Os que crerem. Porque, cara, com perdão da palavra, você mesmo já disse aqui que você é não cristão. Jesus morreu por você? Sim. Ele te salvou? Sim. Isso faz sentido para você? Não. Mas a morte dele então foi em vão por você? Não. Porque ele fez sem você merecer, sem você precisar e sem você pedir. Que já era parte da missão dele. Já era parte da missão dele. Cara, e aí, por exemplo, É assim, louco isso, cara.